Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Vezot HaBerahá e o tema de hoje é o fogo da lei. Na Parashá Tzav, apenas um par de parashot no livro de Levítico, o fogo ele é muito mencionado. A descrição de cada um dos sacrifícios trazidos ao sacerdote descreve então o papel do fogo nesse processo. É o fogo que cria o holocausto, que queima a oferta de cereais, que consome inteiramente a oferta pelo pecado. A Parashá começa então com uma discussão sobre como o sacerdote deve se vestir e como se deve manter o altar antes que comece a longa discussão sobre as diferentes ofertas. O fogo está sempre aceso sobre o altar, nunca se apagará. Esse é o versículo de Levítico 6, verso 6. Então, amados, nós vamos começar essa nossa parashá falando da importância do fogo, do papel do fogo dentro das ofertas que eram oferecidas primeiro no tabernáculo, depois no Beit HaMikdash, que é o templo. Então, gente, nós vamos entender qual era o papel desse fogo que era a ele dentro da escritura, ele tem basicamente duas funções. Uma é a de queimar e destruir, e a outra é de queimar e purificar. O fogo, então, ele é o último elemento nomeado na Torá. Em Deuteronômio 33:2, na bênção final de Moshe ao povo antes da sua morte, ele chama a lei que o Eterno apresentou a ele, para os israelitas, de Eish Da'at, o fogo da lei. A lei transformou as pessoas no deserto, de uma coisa para outra. É interessante que muitas vezes nós temos esse conceito de o fogo como algo inexplicável, algo que a gente ele tem uma relação com a palavra do Eterno e com o próprio Eterno, que a Escritura diz que ser ele o fogo consumidor. E é uma coisa muito interessante a conexão do fogo com as ofertas que estão descritas no livro de Levítico, porque quando uma oferta é queimada, ela está criando algo diferenciado, ou seja, através da queima daquela oferta, daquele animal que é consumido, um resultado sobe até a presença do Eterno e o cheiro que o Eterno sente. No Olam Rabá, sabe qual é? Arrependimento. Ou seja, o fogo, ele leva uma mensagem de arrependimento aos céus e tem um retorno para a terra do perdão dos pecados daquele que o está oferecendo. Por isso a Torá, ela transforma a vida das pessoas, porque através da Torá, nós temos essa conexão do fogo, o sacrifício, a intenção de coração daquilo que está sendo feito, o arrependimento e o perdão. Você sabe qual é o primeiro elemento mencionado na Torá? Segundo verso da Torá se lê: e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face das profundezas, e um vento da parte de Elohim se movia sobre a face das águas. A água também ela é potencialmente perigosa, também poderosa, também é linda, mas a água é tangível, você pode senti-la, saboreá-la, ela está em toda a parte, inclusive no nosso corpo. Onde quer que você esteja, continue perfurando e encontrará água. A água é a nossa base. Vamos agora dividir a Torá em Torá de água e Torá de fogo. E o interessante é que a água faz parte da composição do ser humano, o fogo não. Porque são dois níveis diferentes. A água, ela está num nível terreno
e o fogo num nível celestial. Isso é muito importante a gente perceber, porque nós vamos ter o discernimento de que quando a palavra do Eterno ela é comparada à água e também ao fogo, ela tem então essa propriedade de trazer o celestial para o terreno e transformar a vida das pessoas que são alcançadas tanto pela água quanto pelo fogo. A Torá da água é uma narrativa fluida, ela viaja grandes distâncias por longos períodos de tempo. É nutritivo e dá vida ao nosso povo. Ele começa com o Gênesis, com aquele segundo verso da Torá, e também as extremidades que levam até longe, poderíamos dizer com a Parashá Bechalach, o vento culminante do Êxodo, quando Moshe levanta a sua vara e o Eterno divide o Mar Vermelho. E os israelitas que atravessam a água para a liberdade, em nossa narrativa literal do nascimento. A água flui e sempre desce para a base da vida, da própria condição da pessoa. Você percebeu que a água está ligada, então, a uma nova vida, a um novo nascimento, a uma restauração da vida da pessoa. E é interessante porque quando alguém está com muita sede, a única coisa que mata a sede dessa pessoa é a água. Pode dar para ela café, suco, refrigerante, uma outra bebida, ela não vai ter a sua sede saciada até que ela consuma água. Se a água então está ligada a esse renascimento da pessoa, a essa restauração da pessoa, nós vamos entender que a Torá, como essa água da vida, ela vem trazer para a pessoa algo diferencial. Ela vem trazer uma transformação que vai tirar a pessoa do nível terreno e elevá-la, fazendo com que a vida terrena dela obtenha um outro significado. Isso é muito importante a gente perceber, e perceber que sem água é impossível viver. A vida não existe sem água. Haja visto que nos planetas do nosso sistema solar, como não existe água, não existe vegetação. Vamos falar da Torá do fogo. Ela destrói para reinventar, transforma o que era no que vai durar para sempre. Começa talvez com a cena no Monte Sinai, onde os israelitas se encontram no deserto, depois de seguir as instruções de Moshe para se prepararem para receber o Eterno na montanha. O Eterno desce sobre a montanha, Baesh, em fogo, e o shofar soa e Moshe sobe. A Torá do fogo continua com o episódio do bezerro de ouro, onde o fogo transforma o velho israelita em um ídolo, e Moshe transforma o ídolo em pó. O fogo teve que consumir sua idólatra falta de fé antes que eles pudessem receber o próximo fogo, o Eish Da'at, a lei do fogo. Depois de receber e aceitar a lei, a Torá se volta para a responsabilidade do povo de fazer oferendas ao Eterno, por meio do fogo. Por meio desses rituais, eles se tornarão santos para o Eterno e um povo santo. O fogo se estende, então é uma aspiração. Vamos então entender esse momento aqui. O fogo aparece de forma definitiva quando a montanha sobre a qual a Torá está sendo dada, ou seria dada, ela começa a fumegar. A montanha começa a pegar fogo. E uma experiência que todo o povo vê, não só Moshe, porque Moshe teve uma experiência anterior com uma sarça, um arbusto que pegava fogo e não se consumia. Então você percebe que a presença do Eterno, ela é uma presença de fogo. E esse fogo, ele tinha um objetivo de fazer com que os israelitas entendessem quem era o Eterno, o poder do Eterno, e como ele se manifestava. Você vai ver também que há uma manifestação de fogo na coluna de fogo que guia os israelitas juntamente com a nuvem e que tem a função de mantê-los aquecidos quando há inversão térmica no deserto. Eles pegaram esse mesmo fogo e transformaram os objetos que os israelitas tinham de ouro em um ídolo. E Moshe então teve que moer aquele ídolo, jogar fora, e o fogo veio trazendo juízo sobre a vida das pessoas que estavam buscando a idolatria e já queriam abandonar o Eterno. Mas quando se recebe a Torá
de forma plena, a palavra do Eterno, e nós recebemos a Torá viva que é Yeshua, então nós entendemos tudo o que está acontecendo, porque aquele fogo consumidor vem sobre nós, enche as nossas vidas, traz uma nova dimensão para as nossas vidas, porque Yeshua é essa Torá de fogo, essa Torá viva, que queima o maligno para poder trazer santidade para mim e para você, e que faz com que os sacrifícios lá de Levítico sejam compreensíveis, sendo todos eles relacionados com a pessoa do Messias e com a nossa redenção, logicamente. Tanto o fogo quanto a água aparecem na Torá do outro. Um e o outro aparecem. Na sarça ardente, na Torá da água, o fogo que se queima sem ser consumido é o primeiro chamado do Eterno a Moshe. Estabelece a presença do Eterno de uma maneira muito mais física do que vimos até esse ponto da Torá. O Eterno fala aos patriarcas e matriarcas, mas não é uma forma. Talvez vejamos aqui uma mudança no relacionamento entre o Eterno e o povo do Eterno, Israel, à medida que a história do Êxodo avança. O fogo é o símbolo dessa transformação que se aproxima. Engraçado, né? Moshe recebendo uma manifestação de fogo, e aquela manifestação de fogo, ali é ouvir a voz do Eterno, no fogo. O fogo, então, ele é esse elemento catalisador entre a presença do Eterno e Moshe que está vendo. E essa manifestação ela foi tão única que ela depois vai se seguindo ao povo de Israel, diferentemente da forma como os nossos patriarcas e as matriarcas vivenciaram. A voz do Eterno por eles era ouvida de uma forma diferente. Mas com Moshe e com Israel, esse fogo vai acompanhá-los até a redenção final lá em Canaã. E depois o fogo vai continuar sendo esse ponto de encontro entre o Eterno e o seu povo no Beit HaMikdash, no templo. E em Números 20, na Torá do fogo, os israelitas ainda estão vagando no deserto e reclamam amargamente que não tem água. Moshe atinge uma rocha e a água jorra. O ato é tão notório para o Eterno que sela o destino de Moshe. Ele não entrará na terra prometida. O ato de Moshe foi tão precipitado, tão desprovido de fé, que tornou a água aparente na Torá de fogo. Aqui a água é o símbolo de uma ofensa passível de punição. Que coisa, né? A desobediência fez com que a água jorrasse, mas transformou-se em fogo. Porque o fogo vai trazer juízo contra Moshe, e aquilo que ia beneficiar o povo estaria julgando Moshe. Por quê? Porque antes desse episódio acontecer, houveram murmurações, problemas aconteceram e Moshe acabou perdendo o seu domínio próprio, entregando aos israelitas. E quando eles chegaram diante da rocha, que Moshe tinha recebido instruções explícitas, converse com a rocha, fale com a rocha. Moshe, num ato desvairado, digamos assim, incontrolável, ele bate 2 vezes na rocha. E a rocha da água, porque os israelitas precisavam de água. Mas a contrapartida de Moshe é o juízo através do fogo, ou seja, as suas esperanças de entrar na terra prometida foram queimadas naquele instante. Na Parashat Tzav está firmemente situado na Torá do fogo. O fluxo da narrativa parou. Não estamos alcançando o fundamento, estamos alcançando o alto com a fumaça dos sacrifícios, pois para um relacionamento com o Eterno. Engraçado, né? A gente vê que cada sacrifício que era feito, cada oferta que era colocada no altar, as coisas elas começavam a subir até a presença do Eterno, cada uma com um cheiro diferente, cada uma com uma kavaná diferente, uma intenção de coração, cada uma das coisas conectadas umas com as outras, mas sempre com uma mensagem: Eterno, me perdoa. Eterno, eu pequei. Eterno, eu preciso de ti. Engraçado que é como se a gente tivesse, né, sentado na beirada de um rio, como está descrito aqui, vendo o fogo, sentindo o cheiro da lenha queimando e sabendo que tudo se conecta. A história dos israelitas se conectam com a nossa história hoje. E aquele fogo que para eles tantas vezes atuou,
trazendo redenção, trazendo perdão, trazendo juízo. Ele se conecta conosco hoje. Não da mesma forma literal, mas é interessante que ele vem ainda trazendo juízo sobre as pessoas, trazendo redenção, trazendo bênção. Engraçado isso. Essas chamas, elas continuam transformando o cotidiano de cada pessoa, tornando aquilo que é comum em sagrado. A palavra do Eterno, a Torá e Yeshua, tem transformado a vida das pessoas, levando-as a ter santidade. Isso só é possível se eu e você entendermos o papel de Yeshua na nossa vida. Ele vem para trazer a bênção, para trazer a salvação, ele vem para trazer a redenção, mas para os desobedientes, aqueles que se levantam contra ele, é fogo. É um fogo que consome, é um fogo que mata, é um fogo que traz juízo. Ora, eu não preciso citar aqui para você os exemplos na história de pessoas que se levantaram contra o Senhor e foram julgadas. Na nossa história recente, vários e vários casos. Então, esse mesmo fogo que purifica, também mata e traz juízo terrível à vida das pessoas. O Rabino Pinhas, em nome do Rabino Shimon ben Lakish, diz o seguinte: a Torá que o santo deu a Moshe foi dada a ele como fogo branco gravado com fogo negro. É fogo misturado com fogo, esculpido no fogo, dado no fogo, como está escrito. À direita de Elohim estava uma lei de fogo para eles. Então o Resh Lakish, ele dá para a gente esse vislumbre da incrível Torá primordial, a primeira Torá que estava nos céus. Aquela que existia antes da criação, antes da existência da flora, da fauna, dos minerais, antes da existência de tudo. Não tinha pedra, não tinha rolo, não tinha tinta. Esta é a Torá, então, ela é toda fogo, toda luz. As palavras, até mesmo o fundo, brilham intensamente e contêm profundidades desconhecidas. Nós podemos imaginar as palavras dançando como chamas, sempre em movimento, mesmo enquanto elas mantêm o seu lugar eternamente. Essa imagem paradoxal do fogo negro sugere que mesmo o que é mais escuro brilha intensamente. Que arqueólogo não gostaria de tirar uma prova disso do chão? Que arqueólogo não gostaria de ter algo que pudesse confirmar tudo isso? Uma Torá em fogo negro sobre fogo branco, cujas letras dançam em fogo, cujos pergaminhos são também feitos de fogo. Qualquer um gostaria, mas essa Torá, ela está nos céus. Essa Torá é uma Torá que o Mashiach vai trazer ainda para a humanidade, e os nossos sábios dizem isso, que o Mashiach trará uma Torá que será uma Torá muito aprimorada, muito melhor do que a Torá que nós temos hoje. Baruch Hashem. Então nós entendemos que essa Torá, que é fogo sobre fogo com fogo, que representa o próprio Mashiach, trará também dimensões espirituais para as nossas vidas que são completamente surpreendentes. Isso nos fala, então, que eu e você precisamos, através de Yeshua nas nossas vidas, permitirmos que grandes mudanças aconteçam. É convidar Yeshua para entrar na nossa vida e dizer: Yeshua, vai mudando, vai queimando o que precisa ser queimado, vai purificando o que precisa ser purificado e vai refazendo e reconstruindo ou restaurando aquilo que é necessário. Deuteronômio 33, 2-4 diz assim: o Eterno veio de Sinai e se levantou de Seir por eles. Ele brilhou no Monte Parã e veio com 10 milhares de pessoas separadas. Na sua mão direita uma lei de fogo para eles. A palavra em questão, em nosso verso, e o objeto de nosso estudo é a palavra hebraica Eshdat, ou sua grafia alternativa, Eishdat, como ambas aparecem no Westminster Leningrad Codex. Essa palavra ela é lida como duas palavras, Esh, fogo, e Dat, que é um édito real ou um estatuto, tá? E essa, então, dá o sentido adequado de lei do fogo, ou a lei do fogo, com ênfase, ok? Com ênfase. Então, o que eu quero dizer para você é que existe um édito real,
algo que foi escrito na eternidade, uma lei real de fogo que é dada ao homem. Essa lei de fogo que é dada, esse estatuto real que é dado para o homem, ele é dado como um presente para o homem. Mas ele é dado também como uma orientação para que o homem viva através deste estatuto, deste édito real proclamado nos céus e trazido para a terra, para que a nossa vida possa então se conectar com os céus ou se reencontrar com os céus através dessa palavra. Se lida como uma palavra na forma Eshdat, então ele é composto de Aleph e Shim, tá? Eish e fogo, Dat, provavelmente a partir da raiz Yadá, literalmente usar a mão, para lançar uma pedra ou uma flecha, e a sua descrição figurativa é dos relâmpagos, no sentido de lançar o fogo por Elohim. É engraçado aqui, porque a gente tem aqui essa lei de fogo que é dada pelo Eterno, e ela é dada, e ela foi escrita pelo dedo de Elohim, com a mão de Elohim, do poderoso, para poder trazer isso para o povo de Israel, e ela é lançada, como se fossem uma pedra ou uma flecha. E é interessante porque esses objetos citados, uma pedra ou uma flecha, eles têm relações com aquilo que o Eterno vai fazer para poder julgar os nossos inimigos. E também como os relâmpagos, no sentido de alertar uma pessoa em referente a algo que está por vir no futuro. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, ou alguma tempestade que está por vir, nós conseguimos ver os relâmpagos e trovões, e nós já sabemos, chuva pesada vem por aí. Então os relâmpagos e trovões, eles são um aviso daquilo que virá. Por isso, o Eterno nos dá a sua palavra com o sentido de nos mostrar o futuro, aquilo que virá, e como eu e você temos que nos resguardar para que o que vir sobre nós seja algo proveniente dos céus para trazer-nos bênção, redenção e salvação, e não o contrário. Portanto, se essa palavra for lida com duas palavras, será lei do fogo. Mas se for lida como uma palavra, pode significar relâmpagos. De qualquer forma, essas traduções são favorecidas pelo fato de que, de acordo com o Êxodo 19:16, o aparecimento de Elohim no Monte Sinai veio com trovões e relâmpagos. E os relâmpagos são frequentemente chamados de as flechas do Eterno. É engraçado quando a gente lê isso, porque algumas vezes em desenhos animados você vê aquele ser, né, celestial com flechas, com os relâmpagos atirando na terra e matando os adversários. E a gente fica achando que isso é coisa da cabeça de quem criou o desenho e tudo mais. Só que não. Só que a tradição rabínica interpreta isso, que as setas do Eterno são como esses relâmpagos, que são enviados para a terra para poder trazer uma admoestação para as pessoas. Ou seja, se você está no mau caminho, corrija-se, porque senão o juízo virá sobre ti. Olha isso no 19:16, o que ele diz. E aconteceu que no terceiro dia pela manhã houve trovões e relâmpagos e uma densa nuvem sobre a montanha. E a voz de uma buzina era muito forte, e todas as pessoas que estavam no acampamento tremeram. Você viu que o objetivo disso é trazer temor para o coração das pessoas? Ou seja, eu tenho que parar a minha vida e repensar o que eu estou fazendo. Que direção eu estou seguindo para que eu possa, através disso, colocar a minha vida no padrão correto, no patamar correto com o Senhor. Zacarias 9:14 diz, e o Eterno aparecerá para eles, e a sua flecha sairá como um relâmpago, e o Mestre Eterno tocará a buzina. Olha só coisa interessante isso. Duas coisas, um relâmpago como uma flecha e o toque do shofar, alertando as pessoas sobre o momento vindouro que será espetacular, onde os céus se encontrarão com a terra e sinais acontecerão, marcando um evento sobrenatural, que nós sabemos que é a vinda do Messias.
Vamos adicionar então a passagem paralela de Abacuque 3,4, quando fala de raios saindo de sua mão. E o brilho é como a luz, ele tem raios de sua mão, e lá seu poder está oculto. Então todas as ocorrências do aparecimento do Eterno em trovões, relâmpagos e fogo, tornam a explicação do Eshdrat muito provável, uma lei do fogo. Não é de se admirar então que a primeira palavra da Torá, Bereshit, que infelizmente não saiu aqui, ela é composta pelas letras Brit Esh, ou seja, uma aliança de fogo. Então, o Eterno fez com o seu povo uma aliança, um pacto de fogo. Essa é a Torá do Eterno, um fogo em sua mão direita. E é engraçado que quando nós paramos para pensar na Bíblia, a Bíblia diz que Mashiach, o nosso querido Yeshua, está sentado à mão direita do Eterno. Ou seja, essa Torá do Eterno, essa Torá de fogo, é o próprio Mashiach que está sentado à sua mão direita, e já lá no princípio, na criação, foi feita uma aliança de fogo entre o Eterno e a sua criação através do Mashiach e Yeshua. Uma abordagem cabalística. As palavras Shel, na Liha, sugerem que a Shekhinah foi revelada a Moshe em dois níveis, em duas cores, isto é, fogo branco e fogo preto. Essas duas cores simbolizavam os dois atributos, o atributo da justiça e o atributo da misericórdia, respectivamente. Então, nós temos aqui as palavras não se aproxime, remova, saia. Significava que a referência que Moshe deveria demonstrar pela majestade do Eterno, bem como pela santidade do local, deveria impedir sua tentativa de inspecionar o fenômeno mais perto. Outra coisa que foi sugerida a Moshe nesse momento era que a Torá, que seria escrita em fogo negro sobre fogo branco, seria dada neste lugar. Esta é a razão pela qual o Eterno usou a expressão Shel, ou seja, as duas letras dessa palavra são duas primeiras letras de preto e branco, respectivamente. Queridos, nós vamos ver uma coisa tremenda aqui. Quando o Eterno fala com Moshe a primeira vez, no fogo, o Eterno diz para ele assim, não se aproxime, remova, ou seja, sai daí. Tira as sandálias dos seus pés. Sabe por quê? Porque o lugar que você está é um lugar de santidade. Aqui eu darei a minha palavra. Onde eu manifesto é o lugar onde eu dou a minha palavra. Então, o Eterno tem uma forma de agir, uma metodologia que fica muito clara para os seus filhos. Quando o Eterno, então, fala sobre isso, ele está dizendo que ele daria a Torá para o povo de Israel, uma Torá de fogo, com preto no branco, mostrando que o que ele faria seria algo poderoso, um fogo trazido da eternidade que se manifestaria na terra, e essa palavra guiaria, nortearia a vida dos judeus, não só naquele momento, mas para todo sempre. Então, esse era uma forma de o Eterno dizer o seguinte: estou dando para vocês aqui uma Torá celestial que está sendo trazida dos céus para a terra e está sendo gravada. Vou colocar essa Torá no futuro em carne e ossos. E essa Torá será a Torá viva que será o meu filho, onde ele trará o significado amplificado dos céus para a terra, reconectando o homem e dando ao homem a oportunidade de escolher entre a vida eterna e a morte eterna. Porque assim como o fogo ele traz purificação, ele traz também o juízo. E através de Yeshua, tudo isso acontece. Por isso nós devemos colocar as nossas vidas nas mãos de Yeshua, lembrando que o final da vida do homem ou é a redenção ou é o juízo. Ou esse fogo me redime e leva-me para a eternidade, ou esse fogo me julga e me faz perecer para todo sempre. Misericórdia. No início, 2000 anos antes do céu e a terra, 7 coisas foram criadas. A Torá é escrita com fogo negro sobre fogo branco e deitada no colo do Eterno.
o trono divino, erguido no céu, que mais tarde esteve sobre as cabeças dos Hayot, o paraíso do lado direito do Eterno, o inferno do lado esquerdo, o santuário celestial diretamente em frente ao Eterno, tendo uma joia em seu altar, gravada com o nome do Messias, e uma voz que clama em alta voz, retornem, filhos dos homens. Você percebe aqui, que coisa tremenda, que a tradição rabínica nos ensina que as coisas que foram criadas antes de todos os demais objetos da criação, entre eles a Torá, entre eles o céu e o inferno, mostrando que a Torá ela é criada primeiro, para depois ela definir as demais coisas. As demais coisas surgiram a partir da Torá. E se Yeshua é a nossa Torá viva, isso significa que essa Torá que foi criada primeiro se refere ao Mashiach, se refere a Yeshua, que ele é o princípio de toda a criação do Eterno, como está escrito, ele é o primogênito de toda a criação. Então isso explica para nós como as coisas vieram à existência, todas elas através de Yeshua, usando todo o alfabeto hebraico, as 22 letras da Torá, para que o homem então pudesse, no final da criação, ser trazido à existência através da manifestação do Eterno, que toma da terra para fazer daquele punhado de terra uma criação extraordinária que governaria a terra, o ser humano. Imagine que um boneco de barro, ele é modelado, e quando o próprio Messias chega e sopra sobre ele, começam a surgir estruturas internas que não existiam. E ele passa a ser uma criatura altamente complexa, mas com uma conexão poderosa com o seu Criador. Eu não sei se você chegou a compreender o que eu quero dizer agora, mas essa Torá viva de fogo é o próprio Yeshua que deu vida a todo o universo, inclusive ao homem. E quando eu digo que Yeshua soprou dentro do homem, eu estou querendo dizer que Yeshua, como ele é a alma primordial, ele é a árvore das almas de todos os homens, aquilo que estava dentro do Messias veio para o homem e ele passou a ser alma vivente. E a partir deste instante, todas as almas que vieram, elas procedem do Messias. Por isso, o Eterno, então, envia Yeshua para poder resgatar a humanidade. E aí nós vamos entender João 3,16, que em hebraico, no original, diz que Elohim amou a eternidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta que fica é a seguinte: como assim, Rabino, ele amou a eternidade? Sim, Elohim amou a eternidade que está dentro de cada um de nós, e é isto que Yeshua veio resgatar. Ele não veio resgatar paredes, ele não veio resgatar pedaços de ferro, ele não veio resgatar vidro, ele não veio resgatar estruturas, ele veio resgatar a eternidade que está dentro do homem. Por isso é que ele veio, porque se ele originou todas essas vidas, ele seria o encarregado de resgatá-las. Baruch Hashem. Quando o Eterno decidiu sobre a criação do mundo, ele aconselhou-os com a Torá. Se nós entendemos que a Torá é Yeshua, então ele tomou o conselho com Yeshua. Seu conselho foi esse: ó Senhor, um rei sem exército, sem cortesãos e atendentes, dificilmente merece o nome de rei, pois ninguém está perto para expressar a homenagem que lhe é devida. A resposta agradou o Eterno extremamente. Assim ele ensinou todos os reis terrestres, por seu exemplo divino, a nada empreender sem primeiro consultar os conselheiros. O conselho da Torá foi dado com algumas reservas. Ela era cética quanto ao valor de um mundo terreno, por causa da pecaminosidade dos homens, que certamente desprezariam seus preceitos. Mas o Eterno dissipou suas dúvidas. Ele disse a ela que o arrependimento havia sido criado muito antes, os pecadores teriam a oportunidade de consertar os seus caminhos.
Além disso, o serviço do templo seria investido com poder expiatório, e o paraíso e o inferno destinavam-se a cumprir o dever, como recompensa e punição. Finalmente, o Messias foi designado para trazer a salvação, o que poria fim a todos os pecados. Essa descrição é muito interessante, porque é como se ela mostrasse um diálogo que houve na eternidade entre o Pai e o Mashiach, e todo o curso da história, até Yeshua colocar fim a todos os pecados da humanidade. Isso é muito interessante, porque isso é algo dentro da tradição judaica. Então, o próprio judaísmo ensina isso. E eu quero salientar mais uma vez, para você que está me assistindo agora, somente uma pessoa se encaixa em todos esses requisitos. Não há outra pessoa no mundo capaz de fazer isso. E essa pessoa se chama Yeshua. Yeshua é a Torá viva, que cumpriu o propósito de salvar a humanidade. Em seguida, o Senhor me disse, desculpa, etc. Uma pergunta halárrica. Quando o judeu se compromete com uma mulher, quem deve providenciar o pagamento pela redação do documento de casamento? Os nossos sábios ensinaram o seguinte: os documentos de noivado e casamento são escritos somente com o consentimento de ambas as partes. E o noivo fornece o pagamento. De quem aprendemos isso? Do santo bendito seja ele, quando ele se casou com Israel no Sinai, como está escrito. Adonai disse a Moshe, vá ao povo e avise-o para permanecer puro hoje e amanhã. E quem escreveu esse documento? Moshe. De onde? Como diz? Moshe escreveu este ensinamento. E que pagamento santo bendito seja ele providenciou para ele? O esplendor do seu rosto, como está escrito. Moshe não sabia que a pele do seu rosto estava radiante. Quando? Quando ele falou com ele. Amados, isso aqui é algo tremendo. Veja bem, os documentos do noivado e do casamento, eles são pagos pelo noivo. Eles são fornecidos e pagos pelo noivo. Então, olha só que interessante, o Eterno, quando foi fazer a redenção do homem, ele manda então o noivo para fazer a redenção, que é Yeshua. E Yeshua, então, ele fornece o pagamento de tudo para que o casamento possa ser efetuado. Toda a documentação, ela foi paga por Yeshua, ou seja, ele pagou com o seu próprio sangue, fazendo com que aquela maldição do pecado, onde o homem deveria morrer e ser condenado, fosse anulada através do seu sangue, através da sua ressurreição. Agora ele paga tudo e através do pagamento ele é legitimado como aquele que tem o direito de vir no tempo determinado e resgatar a sua noiva, porque ele pagou o preço completo. Oh, maravilha, aleluia! E isso aponta para a gente já lá no Sinai, ou seja, tudo o que acontece no Sinai, quando o Eterno entrega a Torá para o povo de Israel, como a fiadora, aquela que garantiria que o povo de Israel alcançaria as promessas do Eterno. Quando nós trazemos isso para Yeshua, Yeshua é o garantidor, ele é o fiador diante do Eterno de que aqueles que ele comprou com o seu sangue alcançarão o propósito e eles farão aquilo que foi ensinado pela palavra, para trazer a bênção e a vitória para todo mundo através daqueles que são os santos de Yeshua. Reish Lakish disse o seguinte: na época em que escreveu a Torá, Moshe adquiriu o esplendor do seu rosto. Como? A Torá foi dada a Moshe, sua pele de fogo branco foi escrita com fogo negro e selada no fogo, e envolvida com fogo. E enquanto ele estava escrevendo, ele limpou sua caneta no cabelo, e de lá adquiriu o esplendor do seu rosto. Rav Shamuel Bar Nachman disse: foi nas tábuas que Moshe adquiriu o esplendor do seu rosto. Enquanto as tábuas estavam sendo dadas a ele, de mão em mão, Moshe adquiriu o esplendor do seu rosto. Assim que Israel fez aquela escritura, ele os pegou e quebrou. Por quê? Porque Israel se corrompeu. Quando diz que fez aquilo, a escritura, então, ela passa a ser inócua. Ou seja, aqueles mandamentos não podiam ser entregues. O santo abençoado, seja ele, disse:
quando você fez o acordo com Israel, eu lhe dei o seu pagamento, o esplendor do seu rosto, e agora você quebrou as tábuas. E Rav Yitzhak disse, nós sábios aprenderam, se o barril quebrar, ele quebra por conta do intermediário. O santo abençoado por ele disse-lhe, tu és o intermediário entre mim e os meus filhos. Estiveste, tu substituíste? De onde? Porque assim está escrito, o Eterno disse a Moshe, esculpa 2 tábuas de pedra como a primeira, e vou inscrever nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã, e pela manhã suba ao monte Sinai e apresente-se lá a mim, no topo da montanha. Ninguém mais subirá com você, e ninguém mais será visto em qualquer lugar da montanha, nem os rebanhos e manadas pastarão no sopé da montanha. Lógico que você consegue perceber a conexão que isso tudo tem com Yeshua. Quando o esplendor do rosto de Yeshua chega num momento em que ele está reunido, num tempo de oração, em que Moshe e Eliahu, Elias, vêm ao seu encontro, e como as conexões são feitas, mostrando que as primeiras tábuas, elas precisavam ser quebradas, para que as segundas fossem dadas de forma definitiva, e Israel então pudesse alcançar a redenção plena. Engraçado que isso fala de Yeshua, as primeiras tábuas, a primeira vez que Yeshua veio e teve que ser quebrado, partido por nós, como Isaías declarou, para que depois as segundas tábuas fossem dadas, ou seja, quando Yeshua retorna, agora já de forma definitiva, para garantir a salvação e a redenção, como Yeshua ben David, o guerreiro que virá para trazer a redenção final. E dessa vez, ele vem com o Esh Da'at, o fogo da lei nas suas mãos, para trazer justiça e vingança contra todos aqueles que se levantaram contra o seu povo, contra Israel e contra o próprio Eterno. Que o Eterno nos ajude para que nós possamos servi-lo e que nós sejamos como essas tábuas que foram quebradas para poderem ser refeitas novamente e já com um ótimo conteúdo, mas com um conteúdo que seja eterno, inviolável, inabalável e que abençoe a vida de milhares de pessoas em nome de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, se você gostou do nosso vídeo, dê um like, favorite aí, clica no sininho para você receber as nossas recomendações e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Nós nos veremos no nosso próximo